Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1, do verso 17 até o verso 23. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, aos domingos pela manhã. E essa carta é uma carta bem densa, uma carta muito, com muita coisa a nos ensinar, e eu gostaria que a gente continuasse esse tempo. Efésios, o capítulo 1, do verso 17 até o verso 23. Carta de Paulo aos Efésios, do verso 17 até o verso 23. Diz assim o texto: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. É interessante quando Paulo está falando, está escrevendo essa carta, a gente viu do verso 3 até o verso 14, Paulo descrevendo a obra da salvação. Ele fala sobre a maneira como Deus planejou, ele fala exatamente que desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu, Deus predestinou, ele fala exatamente aquilo que Deus fez. Depois ele fala da obra de Jesus na cruz, aqui da maneira como ele fez isso acontecer. E por último ele fala sobre o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz, a maneira como ele age na nossa vida. E aí quando a gente pode olhar aquilo, a gente vê a certeza, a gente vê todo o plano de Deus sendo exposto por Paulo ali nesses primeiros versos desse capítulo 1. Né? Do 3 ao 14, a gente pode ver todo o plano de salvação exatamente bem definido, bem mostrado para Paulo. Paulo fala isso para a igreja. Lembra que ele está escrevendo essa carta para pessoas que já conheciam, aqueles que já haviam crido no Senhor Jesus. Aí você pode pensar, bom, mas então tá, ele já mostrou, ele já falou, a gente já aprendeu tudo isso. Mas é interessante que Paulo ele continua a falar a partir do verso 17 e a ênfase dele muda. Depois de ele explicar tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que Deus havia feito, planejado, o que Jesus havia concretizado com a morte na cruz, depois de ele falar sobre a convicção, a segurança que nós temos através do Espírito Santo, ele continua pedindo para que aí ainda nós começássemos ou continuássemos a conhecer a Deus. E essa é uma coisa bem interessante, bem peculiar. E eu fiquei pensando nisso, falei, mas como que a gente pode continuar? Muitas vezes a gente se contenta simplesmente com a nossa salvação, em saber que nós somos salvos. Mas Paulo está dizendo que a salvação, toda essa obra de Cristo na nossa vida, todo esse plano de Deus por nós, a atuação do Espírito Santo na nossa vida é apenas o começo da nossa vida. É apenas para que a gente saiba aquilo que nós já um dia experimentamos, mas tem muito mais pela frente. E eu fiquei pensando naquelas pessoas que compram um carro novo. Né? Eu, durante muito tempo, eu era mecânico, eu trabalhava em concessionária. E, às vezes, a maioria das vezes que a pessoa ia buscar o carro novo na concessionária, quando chegava, era um negócio muito bonito de ver. Porque a pessoa já tinha comprado o carro, ela já tinha posse do carro, ou seja, o certificado já havia saído, a nota fiscal já tinha sido emitida no nome daquela pessoa. Ela já se sentia bem, na verdade, quando já estava lá de posse do seu documento, do seu carro novo. Ela olhava aquele documento, bom, agora eu sou dono de um Santana GLS, na época era o top de linha daquele carro lá, né? E você já ficava toda empolgada, porque nem todo mundo tinha um carro como aquele.
Mas era mais legal quando o gerente da oficina mandava lavar o carro, que ele vinha coberto de uma cera para proteção da lataria. Aí ia para a oficina, a gente tinha que fazer uma revisão de entrega, então a gente verificava, reapertava toda a suspensão, verificava o carro, a calibragem dos pneus e tudo. E aí a gente dava ok para o gerente, e o gerente então ligava para o dono do carro e agendava a hora que ele podia ir buscar o carro. Invariavelmente, a pessoa que ia buscar o carro ficava pelo menos 1 hora e meia ali sentado dentro do carro para poder conhecer o carro. Ele já era dono do carro. Ele já tinha o documento que comprovava que aquele carro era dele. Ele já tinha lido aquele manual de instrução do carro não sei quantas vezes, porque quando você vai comprar o carro, a primeira coisa que você faz, você tenta descobrir o que é que aquele carro oferece de melhor. Mas no momento que ele pega a chave do carro, que ele pode abrir a porta do carro, ele senta lá naquele lugar e ele começa a vasculhar aquele carro por completo. Aperta todo e qualquer botão que tem naquele carro e quer saber exatamente o que aquele botão faz. Liga o som, desliga o som, abre o motor para ver onde que passam as mangueiras, vê as coisas diferentes, mexe no banco, ele faz de tudo naquele carro. Porque ele quer conhecer de verdade aquele carro que ele comprou. Isso é conhecer o carro. Ele já sabia tudo na mente dele, ele já sabia tudo aquilo pelo manual que ele havia comprado. Mas ele ainda não havia experimentado, ele ainda não havia visto, apalpado com as suas mãos aquele objeto novo que ele comprou. E é exatamente isso que Paulo está falando nesse texto que nós lemos. Nós já sabemos, nós conhecemos, Paulo já havia falado sobre essa fé. Ele já havia nos explicado muito detalhadamente cada passo daquilo que aconteceu na nossa vida, como nós fomos alcançados pelo Evangelho, a maneira como Deus nos ama, a maneira como Ele trabalhou por nós. Mas ele agora começa a orar para que aqueles crentes, aquelas pessoas que haviam tido um encontro com Cristo, pudessem conhecer profundamente a Deus. E esse conhecimento não é algo teórico, não é simplesmente um conhecimento qualquer, mas sim é um conhecimento profundo, um conhecimento da natureza de Deus, um conhecimento sobre aquilo que Ele pode fazer, a dignidade dEle, aquilo que Ele pode oferecer para nós. Era um conhecimento concreto, algo palpável. E é sobre isso que Paulo fala nesses versos que nós estamos estudando. Então Paulo, ali no verso 17, ele ora, ele pede a Deus, o Deus do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo faça com que as pessoas tenham pleno conhecimento de Deus. E é isso que nós vamos olhar aqui agora. E é interessante que Paulo faz isso em 2 etapas. Primeiro, ele faz primeiro pedido dele é um conhecimento, vamos dizer, mais geral. Paulo está falando sobre algo que ele gostaria, que sim, que as pessoas tivessem um conhecimento do Senhor Jesus, o conhecimento de Deus, da vida de Deus, da quem realmente é Deus e daquilo que Ele pode oferecer. E ele fala isso de uma forma bem interessante. Ele fala que nós precisamos conhecer, primeiro, que a gente conheça Deus, e segundo, que o Espírito Santo dê para nós sabedoria e uma revelação. E aí a gente vai tentar entender isso de uma forma um pouquinho mais clara. O que significa esse conhecimento? O que significa esse agir de Deus em nós? Essa talvez é a primeira bênção que nós temos quando o Senhor Deus nos alcança. Como a Doris hoje mesmo estava dizendo, que quando nós conhecemos a Deus e quando Ele age na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos nem mesmo expressar aquilo que nós queremos ao Senhor, mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele fala com Deus e leva diante de Deus aquilo que o nosso coração, aquilo que a nossa mente tão limitada não consegue fazê-lo. Mas isso só pode fazer aquele que conhece, aquele que já teve um encontro, aquele que já experimentou esse agir de Deus na nossa vida. E diferente do que muitas vezes nós pensamos que o conhecer a Deus significa simplesmente só conhecer a palavra que Ele deixou para nós escrita,
É diferente esse conhecer. Nós podemos saber tudo sobre Deus e ainda assim não temos um relacionamento com Ele. Como eu falei do carro novo, muitas vezes nós podemos ler aquele manual e conhecer esse manual de trás para frente. Mas nada vai substituir você estar lá dentro daquele carro, experimentando aquele carro, sabendo exatamente o que cada situação, o que cada botão, o que cada comando daquele carro faz efetivamente. Você pode ter uma ideia sobre isso, mas você não o conhece na prática. E é justamente isso que nós precisamos entender, que através do Espírito Santo de Deus nós podemos conhecer verdadeiramente a Deus, profundamente a Deus. Não um conhecimento teórico, mas um conhecimento de relacionamento íntimo e pessoal a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 11 e 12, diz o seguinte: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, uma vez que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, é nos dado o privilégio de nos relacionarmos com Deus. É nos dado o privilégio de conhecermos profundamente aquilo que Deus é e aquilo que Ele oferece para nós. Primeiro, a salvação. Nós já temos isso e já aqueles que já tiveram um encontro com Cristo já sabem disso. Mas a salvação é só o primeiro passo. Nós queremos, sim, mergulhar num relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ou seja, nós queremos aproveitar e desfrutar de todos os privilégios que nós temos de sermos da família de Deus. A gente pode realmente estar perto de Deus e realmente conhecê-lo, a sua vontade, conhecer aquilo que Ele espera de cada um de nós, aquilo que alegra o coração dEle, mas também aquilo que entristece o coração de Deus. Conhecer a Deus é muito mais do que conhecer acerca da palavra dEle. É muito mais do que conhecer acerca daquilo que Ele falou, daquilo que Ele um dia fez. É nos relacionarmos pessoalmente com Ele. Um bom exemplo disso está lá em Jó, no capítulo 42, o verso 4 e o verso 5. Jó diz assim: tu disseste, agora escuta, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. É interessante que Jó diz: olha, o Senhor falou para mim, para agora, que eu vou falar e você vai me escutar e vai me responder, Jó. Então Jó está dizendo que a partir daquele momento, quando ele começa a ouvir aquilo que Deus havia falado, as perguntas que Deus havia feito, as respostas que Deus estava dando para ele, ele fala: puxa, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora, Senhor, eu o conheço face a face, e os meus olhos te viram. Ou seja, a partir do momento que eu me relaciono com Deus, não de conhecê-lo, não de ouvir falar das histórias dele, não de saber daquilo que ele pode fazer por mim, mas no momento que eu mesmo me aproximo de Deus e começo a ter um relacionamento pessoal com Ele, aí de fato eu começo a conhecer verdadeiramente quem esse Deus é. O que Ele pode me dar, aquilo que Ele pode oferecer, o que realmente Ele espera da minha vida. Então é algo que Paulo está orando por aqueles crentes em Éfeso. Paulo ora para que aquelas pessoas não parassem no começo da sua vida cristã, se contentando somente com a salvação que haviam conquistado, mas sim que eles pudessem buscar a Deus continuamente, para que eles pudessem conhecer a Deus profundamente. Isso é algo maravilhoso. Maravilhoso. É muito melhor do que você só ter um documento do carro assinado no seu nome. É você poder sair com aquele carro, andar com aquele carro, usufruir daquele carro,
quando você bem quiser. O documento assinado no seu nome é a garantia de que um dia, lá no futuro, você vai poder vender, você vai poder ter um capital para utilizar. Você ter o documento e a posse do carro à disposição da sua vida significa que a qualquer momento você pode usufruir de tudo aquilo que aquele carro lhe oferece. Essa é a ideia que Paulo está trazendo para nós. Mas ele fala também nesse versículo que ele quer que nós tenhamos que o Espírito Santo nos dê sabedoria e revelação. Isso é algo que nós precisamos ter bem claro e entendermos exatamente aquilo que Paulo está querendo dizer com esse texto. Primeira coisa que ele nos diz que nós devemos ter sabedoria, e a palavra que ele usa aí é sofia, né? Sabedoria, que é um conhecimento ou a capacidade de entender e aplicar o conhecimento adquirido. Não é inteligência. Não é a gente ser expert naquilo que a palavra de Deus diz, ou conhecer todos os versículos que essa palavra está escrito, sabendo exatamente onde se encontra e podendo recitar de cor todos esses versos. Isso não significa que nós sejamos sábios. A sabedoria é muito mais do que isso. A sabedoria, essa sabedoria que Paulo está dizendo, não vem do nosso esforço em adquiri-la, em saber aquilo que está sendo dito. Mas é algo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e nos ajuda a entendermos e conseguirmos aplicar aquilo que nós conhecemos de Deus no nosso dia a dia. Isso é algo muito, muito importante para nós. Porque nós vivemos num mundo real. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão buscando e fazendo coisas e nós precisamos responder a essas ações das pessoas. E como nós fazemos isso à luz daquilo que Deus espera de nós? Nós só conseguimos responder da maneira certa, da forma correta, quando o próprio Espírito Santo mostra no nosso coração, na nossa vida, como fazê-lo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não passa de um livro como outro qualquer. Se o Espírito Santo não aplicar essa palavra ao nosso coração. O que faz essa palavra ser diferente, que ela seja separada de um outro livro qualquer, é quando o Espírito Santo usa essas palavras que estão aqui e colocam essas palavras de tal forma no meu coração que faz com que a minha vida seja vivida de acordo com aquilo que essa palavra diz. E toda ela. Então nós precisamos entender que essa sabedoria também vem de Deus. É algo que Paulo está pedindo para que aqueles crentes daquela época tivessem com os olhos, com os ouvidos, com o coração aberto, para que Deus pudesse agir na vida deles, para que eles conseguissem absorver, apreender aquilo que Deus queria para eles. E nós precisamos disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 7 e 8, Paulo diz o seguinte: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo falando que a sabedoria não é dos homens, não é aquela sabedoria, não é a inteligência que Paulo está dizendo, mas é a sabedoria que vem do Espírito de Deus. E a falta dessa sabedoria, a falta desse conhecimento das pessoas na época de Jesus, o crucificaram, porque eles não reconheceram a divindade de Jesus. Eles não reconheceram que Jesus era aquele que havia sido prometido, aquele que havia vindo a esse mundo para trazer libertação, salvação às pessoas. Será que você conhece esse Jesus dessa forma, ou você conhece tudo acerca de Jesus, mas não experimentou esse contato pessoal com Ele? Não sabe exatamente explicar o porquê Deus os amou de tal forma que mandou o próprio Filho morrer numa cruz do Calvário por nós.
Quando nós falamos isso, quando nós tentamos mostrar essas coisas às pessoas que são intelectualmente inteligentes ou se acham sábias aos olhos humanos, essas pessoas não sabem o que responder. Essas pessoas não conseguem entender e não faz o menor sentido falarmos da graça de Deus e desse amor por nós. Mas quando o Espírito Santo atua, quando o Espírito Santo age, aí nós conseguimos entender. Nós conseguimos até mesmo, por incrível que pareça, entender pela fé, não que nós possamos destrinchar isso de uma forma tão complexa ou tão correta, conseguimos até mesmo entender que Deus, o Espírito Santo e Cristo é um só, subsistindo em 3 pessoas diferentes. Nós o fazemos porque é o Espírito Santo quem nos diz isso. É o agir dele no meu coração que permite essas coisas. Então Paulo está dizendo que nós precisamos aprender. Ele está dizendo que nós precisamos nos esforçar através do Espírito Santo para que a gente o conheça. Mas a segunda palavra que ele usa é revelação. E aí, no caso, o grego usa essa palavra apocalipsios, né, que é revelação. Mas o que é essa revelação a qual Paulo diz? É tornar conhecido, desvendar quais os grandes benefícios que a salvação nos traz. Essa é a revelação. É fazer algo conhecido, algo que estava oculto, aquilo que Deus havia planejado e havia deixado oculto durante muito tempo, agora se torna realidade. Não é realidade para todos, mas é realidade para aqueles aos quais o Espírito Santo fala ao nosso coração. Ter os olhos abertos. Segunda carta de Paulo também aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 14 ao 16. Paulo diz o seguinte: na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida na antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ele falando do povo judeu. Que até hoje, vários deles não conseguem conceber a vinda do Messias. Estão esperando até hoje. Estão até hoje lutando por isso. E ele já veio. Mas isso, muitas vezes nós ficamos, mas pastor, por que eles não entendem? Porque o véu não foi tirado. Porque o Espírito Santo ainda não revelou para eles, não mostrou para eles, no coração deles, que Cristo veio. E aí talvez a gente fique naquela, mas será? Tem uma história que o Lloyd Jones conta, falando de um rapaz, membro do parlamento, Wilberforce. Ele era membro do parlamento, um homem que havia se convertido aos 26 anos, temente a Deus, que buscava a Deus de toda forma, muito amigo de um outro estadista, o William Pitt, que também ia à igreja de vez em quando, aos domingos, mas que tinha aquela vida meio morna, aquela vida mais ou menos, e conta a história de que, em determinado momento, um renomado pregador na época, o Richard Cecil, ia pregar num determinado lugar, e esse Wilberforce falou, não, eu preciso levar William para lá, para que ele ouça a palavra de Deus e que ele entenda realmente o Evangelho, e com certeza ele vai sair de lá uma pessoa transformada. Falou, porque esse cara, esse pregador que vai estar trazendo essa palavra, ele expõe a palavra com tremenda capacidade, com tremendo poder, e com certeza esse rapaz, ele vai entender e vai sair de lá impactado por essa palavra. William Pitt era um cara influente, um estadista extremamente capaz, um homem muito intelectual que persuadia todas as pessoas que estavam ao seu redor. E durante muitas vezes esse Wilberforce o convidava para ir assistir alguma pregação e ele relutava. Mas nesse dia ele falou, não, eu vou com você. E a história conta que eles foram para lá e esse reverendo ele pregou e pregou de uma forma fantástica. Que quando terminou o culto, no momento que eles estavam saindo, o Wilberforce, aquele já rapaz,
estava com o coração quase explodindo de tanta alegria, de tanto êxtase em ouvir aquela palavra que para ele foi algo tão fantástico, tão maravilhoso. E aí, quando conversou com o seu amigo, com o William, ele perguntou: e aí, o que você achou? Ele falou: olha, o rapaz foi muito eloquente. Ele falou muito bem. Mas eu devo confessar que até agora eu não consegui entender absolutamente nada do que ele falou. Assim é a vida daquele que não conhece a Deus. A revelação de Deus é aquela capacidade que Ele nos dá de entendermos a palavra dEle, de aceitarmos aquilo que Ele tem para cada um de nós, de uma forma que faz diferença na nossa vida. E algumas vezes é preciso nós olharmos e questionarmos se realmente nós entendemos e conhecemos a Jesus. Algumas vezes nós pensamos que conhecer a Jesus é conhecer acerca dele, conhecer acerca daquilo que a palavra de Deus fala sobre ele, mas não temos relacionamento pessoal nenhum com ele. Aí eu sinto muito em dizer que talvez você não conheça a Deus de verdade. Conhecê-lo é ter um relacionamento, é entender ele, é saber dele, é ter a comunhão dele. É preciso que a gente tenha um relacionamento pessoal íntimo com ele. Talvez uma das formas que a gente pode perceber isso é até no momento da oração. A oração é algo tão íntimo, tão pessoal, tão próximo com Deus, que dificilmente que alguém que não conheça a Deus, propriamente disso, consegue orar com tranquilidade. Nós precisamos sim ter um relacionamento perto, para que a gente o possa fazer. Mas Paulo faz um outro pedido, um segundo pedido, e esse ele coloca 3 coisas pelas quais ele pede que o Espírito Santo ajude os crentes a conhecerem. E são 3 coisas que são muito importantes para nós, os crentes. Primeiro ele fala que conheçam a esperança para a qual eles foram chamados. Isso se aplica a nós também, a esperança para a qual nós fomos chamados. Também ele fala que eles conheçam as riquezas da gloriosa herança de Deus para nós. E por último ele vai falar para que eles conheçam a grandeza do poder de Deus que atua na nossa vida. Por que essas 3 coisas são tão importantes? Justamente porque a nossa vida muitas vezes é levada de sobe e desce. Nós conhecemos a Deus, nós chegamos perto de Deus, mas talvez quando ouvimos aquilo que eu falei agora há pouco sobre nós avaliarmos a nossa própria fé, avaliarmos a nossa própria vida, talvez é aquele momento onde a gente dá aquela tremida, é aquele momento onde a gente fica pensando: cara, será que eu sou realmente salvo? Será que realmente eu tive um encontro pessoal com Jesus? Será que de verdade eu experimentei essa graça de Deus atuando na minha vida? E essas coisas são importantes para aqueles que conhecem, para nós que experimentamos. Nós conhecemos a Deus, em primeiro lugar, pela nossa experiência pessoal, para que a gente conheça o chamado. Por que nós somos chamados? Por que nós somos salvos? Não podemos explicar. Não fizemos nada que agradasse a Deus, não fizemos nada na direção de buscarmos a Deus, porque Ele nos buscou. A própria Bíblia fala, naquilo que nós vimos antes, que antes da fundação do mundo Deus nos elegeu. Ele já queria ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo, comigo. Então não fizemos nada. Mas o Espírito Santo que um dia habitou a nossa vida, nos fez entender que nós somos de Deus. Essa experiência pessoal que aquele que um dia conheceu a Cristo teve. Você não pode explicar o que aconteceu, mas você pode sentir aquilo. Você não pode dizer, talvez com palavras, exatamente a mudança que Deus fez na sua vida, mas você consegue olhar para trás e ver aquilo que Wilson era no passado. Lembrar do momento do encontro, quando a palavra de Deus fez sentido para mim, e olhar para aquilo que eu sou hoje, e falar: aquele dia, Deus transformou a minha vida.
Naquele dia eu tive um encontro pessoal com Ele. Naquele dia eu realmente conheci o chamado de Deus na minha vida. Um chamado que para alguns é eficaz, para outros não. Então eu preciso entender isso, eu preciso conhecer isso. Só que se nós ficarmos simplesmente nessa experiência que nós tivemos, a gente vai chegar à mesma conclusão que eu chego de vez em quando eu falho, quando eu caio em pecado. Pensando, talvez eu não tenha, aquilo lá foi só um momento de alegria, de euforia, de êxtase. Eu fui levado pelo momento e aquela decisão talvez não tenha sido real e verdadeira. Porque eu tenho falhado. Porque eu tenho pecado, eu tenho caído e tenho desagradado muitas vezes a meu Deus. Então, muito mais do que nossa experiência pessoal também, nós precisamos olhar para a promessa que Deus fez. É o Espírito Santo quem transforma a nossa vida, é Ele quem mudou a nossa vida, mas também a palavra dEle a sustenta. A promessa que Ele fez se mantém fiel até hoje. Nós podemos ver isso lá em Hebreus, no capítulo 6, o verso 13 e 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, se referindo àquilo que Deus havia prometido a Abraão lá atrás em Gênesis, no capítulo 2. Ele ia separar um povo, ele ia escolher pessoas, ele ia ter um povo exclusivo para ele, do qual você que já entregou a sua vida para Ele faz parte, assim como eu faço parte. Essa é a promessa de Deus e devemos confiar que as promessas que Deus faz não mudam. Não muda porque é Ele quem fez essa promessa. É Ele quem fez esse juramento. E a terceira afirmação que nós podemos ter confiança nessa convicção do nosso chamado por Deus é porque não somos nós que fazemos qualquer coisa, é o poder de Deus que atua na nossa vida. É Ele quem faz a diferença. É Ele quem nos muda, como diz lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Quando Deus nos chama, Ele vai nos ajudar dia a dia a nos mantermos fiéis a esse propósito, nos mantermos fiéis a esse conhecimento, essa vontade de conhecer a Deus. Mas ele fala também, Paulo, que ele estava orando para que as pessoas conhecessem as riquezas da gloriosa herança de Cristo. E essa herança do Senhor não é uma herança que nós podemos ter aqui na terra, não é nada que nós receberemos enquanto estamos aqui, mas sim aquilo que está prometido para nós no futuro, no mundo vindouro. E isso é algo que nós precisamos também conhecer. Sabe por quê? Porque nós vivemos muitas vezes pensando nas coisas daqui. Nós vemos pessoas, principalmente até mesmo no meio dos crentes, tão preocupados em arrumar as coisas do nosso mundo, em tentar fazer com que esse nosso mundo seja algo melhor, que ele volte a ser aquilo que era no passado, que esquecem que o tempo que nós estamos aqui é um tempo de passagem. Que aquilo que Deus nos prometeu, a herança que Deus nos prometeu não está aqui, mas está na eternidade. Paulo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala no capítulo 2, o verso 9, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a esperança nossa do futuro. Um lugar, uma coisa muito melhor nos aguarda, que nós não vemos, que nós não sabemos, que nós não podemos nem sequer mesmo imaginar, nós supomos muitas vezes. A mesma coisa aconteceu lá em Hebreus, quando a gente olha no capítulo 11 sobre os heróis da fé, vendo aquilo que aqueles homens fizeram, a maneira como Moisés, Abraão viveu, José viveu. Eles enfrentaram tantas coisas, enfrentaram homens e poderes da sua época, olhando para frente, para a esperança que viria lá na frente. É isso que Paulo está dizendo.
Hebreus fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Isso é a fé. Foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Aqueles homens viveram pela fé, na esperança e na confiança daquilo que Deus havia prometido. Eles não se importavam com as coisas que estavam no presente. Eles faziam diferença no presente, porque os olhos deles estavam lá no futuro. E Paulo está dizendo que ele ora para que aqueles crentes conheçam isso. E a pergunta que eu falo é, você conhece isso? Você já experimentou essa esperança? Você tem essa convicção para onde você vai, daquilo que Deus tem prometido para você no futuro? Isso é uma coisa importante para nós. E por último, ele fala sobre a grandeza do seu poder. E ele vai até o final, então, desse capítulo para descrever isso. E isso é algo que também nós devemos entender de uma forma muito clara. Paulo, ele está enfatizando de uma forma muito mais forte, muito mais verdadeira a obra de Deus na nossa vida. Sabemos que é Deus quem nos chamou. Sabemos que nós não somos ninguém e toda a nossa vida é pecaminosa e nos afasta de Deus. Mas nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que o Deus é poderoso para transformar até aquele que tem o coração mais duro, mais distante dele. É isso que nós devemos agradecer. Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 13, diz, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Essa é a confiança que nós temos do poder de Deus, da grandeza do poder dele. É que a palavra dele transforma a nossa vida. É que essa palavra, pura e simples palavra, uma vez que o Espírito Santo age na nossa vida, ela transforma isso daqui, uma simples palavra, em algo capaz de transformar, de mudar, de chocar, de colocar diante de nós um espelho e fazer com que nós olhemos para nós mesmos e transformemos, comecemos uma metamorfose na nossa vida. Esse é o poder de Deus que atua naqueles que creem. Esse é o poder que a Bíblia fala. O poder de um Deus que tem a capacidade para mudar o coração mais afastado dele, o coração mais perdido, alguém com a vontade contrária a ele, no momento em que tem contato com esse Deus, é transformado. Deus muda o nosso coração, de um coração de pedra para um coração de carne, como diz o profeta. Mas é muito mais do que só mudar a essência. Deus, ele muda a nossa vontade, Deus, ele muda tudo aquilo que nós somos. Ele põe de nós o desejo de agradá-lo e um desejo de nos afastarmos das coisas que não são dele. É esse o poder de Deus. É essa a grandeza desse poder que ele tem. Coríntios, no capítulo 5, o verso 15, o verso 17 a 18, Paulo fala o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se alguém conhece a Cristo, é nova criação. Você não é mais o mesmo. Você é outra pessoa. Você não é mais aquele homem, aquela mulher dirigida pelas próprias paixões, pelas próprias vontades. Você é alguém agora que serve a Deus e quer viver servindo a esse Deus. Então, nós podemos traduzir tudo isso que Paulo está dizendo será que nós temos tido essa oportunidade, nós temos tido esse desejo
de conhecer profundamente o Deus a quem nós servimos? Ou nós nos contentamos simplesmente com aquele dia em que nós levantamos a nossa mão e falamos: olha, Deus, eu quero ser teu filho. A vida cristã é uma vida de crescimento. É uma vida de ou você está subindo ou você está descendo. É uma escada rolante que não para no meio do caminho. Se nós estamos buscando a Deus, nós devemos realmente amá-lo, nos esforçarmos para entendê-lo, para conhecê-lo. O Espírito Santo faz isso no nosso coração. Ele nos revela, ele nos mostra aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos crer. Ele nos dá capacidade para aplicarmos essas verdades no nosso dia a dia. Ele nos leva a compreender que tudo isso vem de Deus, não é nossa capacidade. Mas muitas vezes também nós não fazemos a nossa parte. Nós não nos deixamos que o Espírito Santo haja em nossa vida. Nós não permitimos que a palavra de Deus haja no nosso dia a dia. Porque quando essa palavra começa a falar, quando Deus começa a mostrar, quando Ele começa a falar conosco, Ele começa a limpar tudo aquilo que não está bom, tudo aquilo que não agrada. E muitas vezes isso dói. Muitas vezes isso é difícil. João, lá no capítulo 15, fala sobre a videira verdadeira e fala que aqueles que estão em Cristo, Ele poda, para que a gente possa dar mais fruto ainda. E podar, meus irmãos, é tirar todos aqueles pedaços, todos aqueles galhos que estão atrapalhando o bom crescimento da árvore, que está tirando a energia que é necessária para que aquela árvore, aquela videira produza bastante fruto. E se nós pertencemos a Cristo, Ele vai trabalhar na nossa vida para que essas coisas sejam tiradas. Mas se nós não estamos nele, nós não servimos para nada. Se nós não estamos presos a essa videira, a nossa vida não tem sentido. Então é bom nós olharmos para aquilo que Paulo está orando, para aquilo que Paulo está dizendo para esses irmãos em Efésios. E avaliemos a nossa vida para saber se estamos perto ou longe do Senhor. Para saber se realmente a nossa vida faz sentido ou não. Quão perto de Deus você está? Quão perto dele é o seu relacionamento? Eu queria encerrar contando uma anedota que o Saião contou quando a gente estava com ele lá em Israel. Num determinado dia a gente estava lá no ônibus e quem conhece o Luiz Saião sabe que ele é um poço de boas piadas, né? Ele tem um estoque incontável de histórias. E no determinado dia a gente estava passeando lá por um lugar e ele chegou para mim: Wilson, deixa eu te contar uma. Ele chegou e falou para mim: sabe que um tempo atrás o Benjamin Netanyahu foi visitar a Casa Branca, foi visitar o Barack Obama. E ele chegou lá na Casa Branca, os dois estavam conversando e passando ali pelo salão oval da Casa Branca. Ele olhou numa mesa, a mesa do presidente, e viu lá um telefone vermelho, brilhando, aquele telefone lindo, maravilhoso. E ele ficou olhando aquele telefone e falou: puxa, que telefone bonito. Aí Obama, todo cheio de si, estufou o peito e falou: sim, lógico, esse daqui é a minha hotline para falar com Deus. Verdade, o Netanyahu falou. Sim, eu posso falar com Deus aqui, quando eu preciso de alguma coisa, quando a coisa fica feia aqui, eu pego o telefone e posso falar direto com Deus. Puxa, isso deve ser maravilhoso. Mas eu poderia usar um pouquinho só para dar um oi, para mandar um tchau para ele? Não pode. É muito caro. Imagina, você falar com Deus, é muito dinheiro que você gasta para você falar com Deus. Isso é exclusivo para poucas pessoas, em poucos momentos nós usamos isso daí porque é muito difícil, muito caro para você fazer isso. Tudo bem, ele foi embora, triste, né, cabisbaixo. Passou algum tempo, foi o contrário. Obama foi para Jerusalém para fazer uma visita. E aí chega lá, né, junto com o Benjamin Netanyahu sentado lá, ele olha na mesa ali, vê um telefone todo tecnológico, com um monte de teclas que piscava a luzinha, fazia aquele monte de coisa, tudo diferente. Ele ficou olhando e falou: mas cara, que telefone
moderno é esse? Tão diferente. Eu fui lá nos Estados Unidos, né, cheio de tecnologia, eu não vi nada parecido, e aqui, para que serve esse telefone? Não, esse é o nosso telefone que nós falamos com Deus. Verdade, o telefone de vocês falarem com Deus? Então, esse é o telefone que a gente fala com Deus aqui. Rapaz, mas que telefone é esse, né? Todo cheio de tecnologia, mas vocês devem usar muito pouco, né? Deve ser muito, muito caro para vocês falarem com Deus daqui, né? Um telefone tão chique desse. Benjamin falou para Obama, que nada. A gente pode falar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento, fazer qualquer coisa, porque aqui a ligação é local. Talvez a gente tenha que pensar a mesma coisa em relação à nossa vida. Será que o nosso relacionamento com Deus é uma ligação interurbana, da qual nós falamos muito esporadicamente e com medo de que vai gastar um pouco? Ou o nosso relacionamento com Deus é tão perto, é tão pessoal, que nós podemos falar com Ele a qualquer momento, porque é uma ligação local? É esse o conhecimento que Paulo está dizendo. Nós devemos conhecer a Deus tão de perto, que nós não tenhamos vergonha, que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos sequer aquela desconfiança de que nós estaremos perturbando o Senhor, porque nós o conhecemos intimamente. E eu queria que você orasse e pensasse nisso durante essa semana. Como é o seu conhecimento de Deus? É profundo ou é simplesmente superficial? Onde você não sabe se você pode buscá-lo a qualquer momento, onde você não sabe se a promessa que Ele fez de salvá-lo foi quebrada porque você pecou. Mas Deus é um Deus que tão diferente para aqueles que o conhecem profundamente. Que Deus nos abençoe e nos dê realmente sabedoria para conhecermos esse Deus de perto.